A Polícia Federal informou nesta segunda-feira ontem, e essa informação foi ao Supremo Tribunal Federal, que os acusados da trama golpista podem ter simulado a entrada do então assessor internacional do governo Jair Bolsonaro, Felipe Martins, nos Estados Unidos no final de 22 e pediu a abertura de uma investigação sobre o caso. Aspas para a determinação. O registro de entrada de Felipe Martins Pereira nos Estados Unidos, ainda que em caráter indiciário, revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa, abusando dolosamente das prerrogativas diplomáticas, tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefe de Estado, no qual não há presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano, diz o documento obtido pela CNN, divulgado de ontem para hoje. Tudo que diz respeito à entrada ou não de Felipe Martins Pereira nos Estados Unidos, ainda muito estranha essa situação, porque fez parte do inquérito e ele chegou a ser preso exatamente por esse motivo. E o documento que veio dos Estados Unidos deu conta de que ele não tinha entrado em território americano. Agora veio essa nova posição aí da Polícia Federal, Zaidan. Pois é, Ronald, embora período ou não período não seja decisivo do ponto de vista jurídico, porque o que agora importa realmente no julgamento do Felipe Martins é se ele participou ou não da elaboração do documento golpista, né? De uma das versões, porque depois de algum tempo chegou-se a constatação de que não era o único, e não é nem versão diferente, havia documentos diferentes, mas com o mesmo objetivo. E o depoimento do Mauro Cid coloca o Felipe Martins numa situação de participação, o incrimina, né? E há também depoimentos de alguns militares sobre participação em reunião, etc. Esse é o ponto central. Agora, hoje, nesse momento, em relação ao pedido de prisão que foi atendido pela Justiça, isso aí é decisivo. E acho até que, havendo dúvida, a prisão não deve ser mantida, né? Porque você tem a própria Polícia Federal dizendo que vai investigar, ela tem uma tese de que houve uma simulação de entrada para provocar transtornos na investigação, que é uma espécie de modo de operação do grupo, etc. Mas isso é uma hipótese. É só tese, né, Zaidan? Porque vai deixar o cara preso por uma tese? Não, não pode, não pode. E repito, esse não é o ponto central no julgamento que o envolve, porque a questão é a participação ou não na elaboração de um plano de golpe, e de envolvimento, de trabalhar para que houvesse um golpe. Esse é o ponto. Agora, essa entrada nos Estados Unidos, como hoje, nem Alexandre de Moraes, nem Procuradoria-Geral e nem a Polícia Federal podem garantir que ele fez essa viagem, até porque há um desmentido das autoridades dos Estados Unidos, não há base para a manutenção da prisão. Se essa é a causa da prisão, essa causa está removida, ainda que temporariamente. Você pode ter uma investigação que leve, então, a outra conclusão, mas por enquanto não existe. Só tem hipótese, né? Só hipótese, só tese.